Meu nome é Rubens Macedo, Alberto já falou, e eu quero começar fazendo um briefingzinho aqui. Nós temos hoje 75 colaboradores diretos e 100 médicos. Para a gente conseguir a excelência, a gente continua buscando, batalhando por isso. Não é fácil. Nós encontramos um cenário, a Unicat, há 3 anos, quando nós entramos, um cenário totalmente adverso, onde tinha e já havia anunciado o fechamento da clínica, rodando com um passivo, um negativo de 250 mil mês. Então, estava insustentável, e, por essa razão, já havia sido anunciado o fechamento. E aí o clima era o pior possível, tanto de colaborador, dos investidores e da própria equipe médica. A nossa entrada foi realmente um grande desafio. Quando nós resolvemos entrar no negócio, muitos disseram: vocês são loucos, eu e Milton Andrade, acho que alguns conhecem aqui, porque a dívida era muito alta, nem vendendo o prédio a gente conseguiria saldar. E aí isso é só essa questão de banco. Mas aí nós fizemos um estudo, fomos para dentro, fizemos esse levantamento e resolvemos apostar no conhecimento que tínhamos e no potencial do negócio. E, se quiser, pode... Cadê o João? Se quiser, pode passar um pouquinho. E aí já existia uma cultura internalizada por conta de todos os fatores que aconteciam lá. E a gente precisou resgatar a credibilidade dos sócios que ainda estavam lá, que foram fundadores da clínica, mas também a empresa. Ela estava desacreditada em razão do momento que vivia. E aí a gente teve que trabalhar com o exemplo, que eu digo que é a melhor forma. Eu acho que ninguém aqui discorda, acredito. Quem tiver de acordo, eu peço que levante até o indicador, que o exemplo é a melhor forma da gente produzir efeito. Peço. Maravilha. Eu fiz essa pergunta a vocês justamente para testar uma coisa. Eu vi que alguns levantaram. Eu pedi o indicador, mas eu levantei o polegar. Na verdade, eu quis mostrar realmente que o exemplo ele funciona muito melhor. Muita gente me seguiu com o polegar. E, na verdade, eu queria só comprovar a vocês que realmente o exemplo é que faz a grande diferença. A gente tem trabalhado bastante nisso, porque para eu poder mudar essa cultura das pessoas, a gente precisava dar o exemplo. Então, tudo aquilo que era dito realmente estava sendo praticado. E essa questão da comunicação é extremamente importante. Eu não posso passar uma coisa, por exemplo, uma palavra de motivação e chegar aqui todo... Então, eu já estou me comunicando que eu estou derrotado. Então, mesmo no momento de crise, a gente sempre trabalha com a motivação, porque a gente acredita no negócio. E eu precisava fazer isso com os meus colaboradores. E, para começar, nós precisávamos entender qual o sentimento de cada colaborador em relação à empresa, já que as mudanças elas acontecem de dentro para fora. Então, precisava melhorar a equipe. E aí foi feita essa pesquisa, nós entendemos qual era a expectativa dos colaboradores e o que é que eles precisavam para poder se motivarem. E aí a gente foi essa referência, com reuniões diárias, entendendo e buscando um propósito. Não adianta você criar metas se as pessoas não têm um propósito. E aí a gente trabalha bastante no tocar as pessoas. Eu tenho que trazer a pauta aí, quem é religioso, quem gosta, põe Deus, se for o caso, porque a gente trata o ser humano. Ele precisa ser melhor como ser humano, como pai, como mãe, como filho, como irmão, como colega, e aí certamente ele será um profissional melhor e vai atender muito bem aos clientes. E era isso que a gente buscou, a gente trabalhou, eu fiquei mesmo nesse treinamento, nessa motivação, fazendo, durante um período, a gente fazia isso semanalmente, e a partir de um certo tempo a gente trouxe, eu já estou com 2 equipes de consultoria que está fazendo isso, mas eu sempre na orientação de fazer essa consultoria e esse treinamento com essa capacitação com propósitos, e no sentido de tocar as pessoas, porque quando a gente mexe com o sentimento, aquilo é internalizado e é trabalhado. E aí a gente sabe que a crença
A gente vê, a gente ouve, pensa, internaliza, e aquilo ali se transforma numa crença. Então, a gente teve que trabalhar isso. A visão, essa comunicação, tudo aquilo que a gente passava, juntamente com a ação, né? E aí a gente começou a criar uma crença nos colaboradores. Eles começaram a acreditar no negócio, a acreditar na gente. Pode continuar. Está aqui, né, comigo. Não tem problema, não. Como a gente precisava realmente transformar as pessoas, e aí eu tinha um desafio muito grande, que era de fazer as coisas funcionarem sem grandes investimentos, porque a gente já vinha de um passivo muito alto, né? E aí eu tive que identificar quais eram os pontos fortes da clínica que gerariam pouco esforço e um resultado. Eu comecei a entender e comecei a ir para a linha de batalha, para os colaboradores se sentirem inseridos, saber que eu estava inserido junto na batalha, junto com eles, e sentindo, ouvindo cada cliente. E essa é que eu digo que é a grande estratégia, de baixo custo e com grande resultado. E isso transformou realmente. O que é que eu fiz? Eu fiz o cliente trabalhar para mim. Eu comecei a participar, a conversar com os clientes, sentir cada cliente, e fornecer meu contato. Fiz relacionamento e fornecia meu contato. Mas eu fornecia sempre meu contato na presença dos meus colaboradores. Por que isso? Meu colaborador iria se sentir olhado todo o tempo, ainda que eu não estivesse presente. E a gente sabe, existe um ditado aí que diz que o que engorda o gado é o olho do dono. Então, eu não tinha como estar 24 horas lá, mas eu tinha os clientes trabalhando para mim, por conta desse relacionamento. E aí, com esse relacionamento, os meus colaboradores se sentiam olhados, de fato, quando acontecia algo, eles entravam em contato comigo e, automaticamente, a gente equacionava isso. Então, melhorou o atendimento, quase que, vou dizer assim, por conta da vigilância do próprio cliente, e o colaborador sabia desse relacionamento. Então, foi uma estratégia muito boa, produziu grandes resultados. Eu acho que todos aqui que trabalham com o cliente podem até aplicar isso. E aí veio esse índice maravilhoso, que é dos 95%, né? E a gente aconteceu, isso foi 3 anos, com 1 ano nós atingimos o ponto de equilíbrio. Tá? E, a partir daí, a gente deslanchou, vieram novos negócios, e todos esses desafios foram vencidos. A gente está com várias outras clínicas também, não só na área de saúde, mas estamos com outros negócios aí. E os resultados têm sido maravilhosos e ampliados. E gostaria que, se vocês tivessem alguma dúvida, quiserem perguntar, podem fazer a intervenção e fiquem à vontade para perguntar. Queria falar sobre aquela questão do cartão. Você falou que o fato de dar seu cartão pessoal para os clientes, isso tornou o contato direto, né, do seu cliente com você, e o seu funcionário, os seus colaboradores perceberam isso, que teria acesso direto ao dono. Então, é como se fosse uma vigilância constante, né? Exatamente. E baixo custo, ele estava trabalhando para mim, né? Isso produziu um efeito maravilhoso. E eu senti também isso nas pesquisas, o cliente gosta disso, né? As pesquisas, eu mesmo pego aqueles casos mais graves que tem, de satisfação de reclamação também, eu mesmo entro em contato, né? E quando eu ligo, eu tenho um retorno, um feedback muito bom. Os clientes dizem: poxa, eu sempre faço essas reclamações em todos os lugares que eu vou e ninguém nunca me liga. Imagine o dono. Então, a sensação foi maravilhosa disso aí. Esses clientes que eu não tinha o contato naturalmente, porque os que têm já falam comigo. Então, o resultado disso aí, Albérico e Sim. todos, eu que tinha as pessoas trabalhando para mim, o cliente trabalhando para mim o tempo inteiro, porque eles estavam olhando e os colaboradores sabiam que eles mantinham um relacionamento comigo. Ele não podia falhar, não podia errar. E o atendimento foi se multiplicando. E o exemplo, como eu disse, aí o outro colaborador vai entrando e vai entrando no mesmo ritmo, na mesma crença, e a gente conseguiu resultado, e temos conseguido resultados maravilhosos. Esse modelo, agregado às muitas outras estratégias, estão abrindo muitos outros negócios para a gente, e esse é um dos segredos da Unicat hoje, ter ressurgido, e a gente está ampliando nossa rede.
E quando você falou essa parte também, eu me lembrei do que eu comentei ontem, do caso do Outback, né? O Outback foi uma das franquias que mais cresceram, que mais cresceu de alimentação no ano passado e nos últimos anos. E uma vez a gente foi no Outback lá em Maceió e a gente foi mal atendido. E eu lembro que o gerente deu o cartão do dono pra gente, né? Para meu irmão que estava lá comigo também. E eu pensei, pô, se um Outback que tem, sei lá quantas lojas hoje de franquias, nem franquia, ele é o modelo sócio-administrador, né, o Outback. Ele tem o cara lá que toma conta. Se ele consegue dar o cartão do proprietário, e por isso você vê que o padrão está sempre no ok, né, tá um padrão bom, dá para replicar isso em outras clínicas que você também está administrando. Não só mais hoje na Unicat, você consegue administrar também. É um modelo que a gente já está implantando em outras clínicas. Nós fechamos agora mais um negócio, uma clínica. Eu estou lá um turno por semana, e isso tem mais ou menos 4 meses. Nós já tivemos um acréscimo aí de 20% do faturamento. Então, esse resultado vem realmente dando muito certo. E tem muitas outras clínicas fechando conosco, com um grupo. E a gente tem conseguido realmente alavancar. E tem alguns sócios aí que estão entrando, e a gente tem algumas dificuldades, gente que ainda não mudou a cultura em relação à parte societária. Tem gente que prefere ser sócio, ter 100% das cotas. E aí chegam para a gente numa situação muito difícil, e a gente faz uma pergunta: você quer ser 100% de 500 mil, ou de um saldo negativo, ou quer 50% de 3 milhões, de 4 milhões? Né? E aí façam umas contas e vejam qual é o melhor negócio. E a gente tem vários outros modelos de negócio. Tem um outro modelo também bastante interessante, e esse tem aberto muitas portas. A gente disse, a gente só entra se a gente der o resultado. A gente entra inicialmente com a participação, e a partir daí, depois, a gente fecha e sacramenta o negócio no contrato social. Mas a gente acredita tanto no negócio, na estratégia nossa, que a gente entra dessa forma. Quem tiver pergunta, por favor, fique à vontade. Boa tarde. Até complementando o que o Albérico falou, né, no Outback, vocês observarem, na entrada tem o nome do proprietário, do Verdade. Sócio administrador. Parabéns, pelo desenvolvimento do trabalho. Eu já fiz parte da Unicat, já trabalhei lá há alguns anos atrás, poucos, mas acho que uns 20 anos atrás. E eu acompanhei a ascensão e a decadência, infelizmente, da clínica. Minha pergunta é assim, sua formação é em quê? Eu sou administrador e estou no 7º período de Direito. Certo. E o interesse de adquirir uma clínica falida, né? Você já tinha outros negócios? Como foi o que te motivou a despertar o interesse? Não, as outras clínicas, na verdade, elas estão chegando para a gente, pelo modelo de gestão. Não, a Unicat, a inicial, né? A Unicat, a gente disse, normalmente a área de saúde clínica, ela sempre foi um bom negócio, um excelente negócio. Ela tinha um markup muito bom, mas como todos os negócios, essas margens foram caindo. Existem planos aí que a gente vê, tem mais de 5 anos que não tem reajuste. Né? Quem trabalha na área de saúde sabe disso. Então, essas margens foram caindo. Muitas clínicas, eu acredito, mais de 90% aqui, são geridas por médicos. Né? Então, tinha um markup bom, uma margem boa, e aí é fácil gerir com dinheiro, né? Com uma margem boa. Mas, a partir do momento que foi se apertando, foi reduzindo essa margem, o médico não conseguiu mais gerir tão bem, porque é muito difícil você atuar como médico e como gestor. É praticamente impossível. Né? Exatamente. E a complexidade é muito grande da área de saúde. Né? E aí, por conta disso, hoje nós temos 138 clínicas aqui, e muitas estão em fases muito difíceis. Muito difícil. E elas têm nos procurado, algumas delas têm nos procurado justamente por conta dos resultados, né, que já estão consolidados. E se a gente vencer um desafio daquele, imagine outras que são menores. E a gente quer realmente somar. A gente vê aquelas clínicas que têm potencial, e a gente faz um trabalho e termina ficando bom para todo mundo. O quadro de médicos, você mudou, criou regras, normas? Sim, nós Principalmente tínhamos... para os médicos, que é a classe mais difícil de
você lidar. Não é fácil na gestão. Nós tínhamos, quando nós chegamos lá, nós tínhamos 48 médicos. Hoje nós temos 100 e vamos fechar 120 até julho, porque estão vindo novas especialidades e a gente está ampliando. Agora a gente está na fase a gente está completando ali a parte do primeiro andar toda e já o segundo também. Depois até tem um projeto, posso até apresentar depois para vocês. Né? E a gente tinha essa taxa de ocupação baixa. Foi uma primeira coisa que a gente trabalhou, vamos melhorar essa taxa de ocupação. Você tem salas. E aí foi feito o estudo e a gente identificou quais eram aquelas especialidades que iriam dar um resultado melhor. Né? E a gente fez, nós temos todos os índices. Hoje eu trabalho com 52 indicadores, tanto da parte econômica como da parte operacional. Né? Alguns indicadores que não existiam, nós criamos, registramos. Estamos trabalhando com esse dashboard, inclusive eu tenho alguns que eu visualizo automaticamente pelo celular, acompanho diariamente. Né? E isso tem ajudado a gente bastante, selecionando a equipe, aqueles médicos que realmente são parceiros. Alguns eu tive que mudar, realmente, porque fazia gol contra. Não é possível eu estar com a equipe, com um médico lá, e ele solicitar exame de um outro lugar, sendo que a clínica faz o exame. Então, eu fiz uma pesquisa, fiz recentemente, novamente, até uma pesquisa de forma eletrônica, rápida, com somente 9 perguntas, e eu queria entender por que, e dar a oportunidade dele dizer por que ele não fazia lá esse exame lá na clínica. Porque se for algum problema, eu vou equacionar. Né? E não se posicionou. Então, se não se posicionou, não existe problema. O acerto é outro. Isso é a minoria. E, enquanto isso, eu tenho muitos outros médicos que mandam, que não fazem parte da Unicat. Eu tenho, inclusive, estou convidando eles lá para a Unicat. São de fora, perdão, e estão vindo fazer parte do grupo com a gente. Muitos estão ligando, querendo fazer parte, porque o modelo de negócio mudou. Lá, a gente não cobra mais aluguel e 100% da consulta é do médico. É um modelo completamente diferente. E aí são várias estratégias, a negociação individual com cada médico, e os resultados têm aparecido, e fica muito bom para o médico fica feliz, fica satisfeito, e a gente, eu acho que está todo mundo perguntando assim, poxa, e ganha onde? Onde é que ganha? Né? Fica todo mundo perguntando. Exato. E aí, justamente, os procedimentos. Né? Quando nós chegamos lá, nós tínhamos uma equipe muito grande de pediatra, por exemplo, e pediatria é uma situação muito difícil. O que é que o pediatra gera de retorno para a clínica? Então, aí, o que é que a gente podia fazer para poder... Aí, realmente, mais da metade ficou de fora do negócio, inicialmente, mas com a proposta de retornar. Então, o que é que a gente disse? O que é que a gente pode fazer para potencializar a pediatria? Vacinas, um caminho. Então, a gente trabalha o tempo inteiro com inovação, e buscando, atento às estatísticas, que é uma coisa extremamente importante, a gente trabalha bastante. E aí vieram outras especialidades também que a gente sofria bastante. Dermatologia, à época. O que ela gera? Laboratório de imagem? Nada. E aí, vamos trabalhar com a parte da beleza, e aí tem a parte dos preenchimentos e tudo. E aí, entre esses serviços, realmente enriqueceram a especialidade e trouxeram uma margem muito boa. Então, são essas inovações, a gente está sempre atento, buscando, e para poder agregar valor, tanto para o serviço do médico, para o paciente que vai e encontra tudo lá, e para o negócio da clínica, para a rentabilidade. Mas, desculpa, em relação ao corpo clínico, você fez alguma reunião com o corpo clínico? Criou, tipo, uma cartilha de novo método, nova filosofia de trabalho da clínica? Ou... Inicialmente, nós fizemos a primeira reunião. A turma de médico é difícil você conseguir reunir. Eu não consigo reunir, na confraternização, eu não consigo reunir todos. Aí eu digo, vai comer e beber de graça num local bom, e a turma ainda não vai. Mas a gente fez uma reunião inicial, ficaram inicialmente 50% dos médicos estavam presentes, mas estrategicamente não era o momento de se fazer em grupo, individual, porque eu precisava tratar cada caso individualmente. Né? E tinha estratégias diferentes para cada especialidade, para cada médico. Cada médico tinha uma relação com a clínica, já alguns com umas relações muito antigas, consolidadas. Existia um relacionamento muito forte com a equipe médica fundadora, que era um dos sócios. A gente tinha um problema muito sério nisso. Então, o problema da clínica...
O problema, inclusive, foi por causa da divergência entre os sócios, né? Os sócios permaneceram? Não, nós tivemos que fazer alteração, ficou somente um único sócio fundador, né? Mas nós estamos agora com 2 médicos antigos que estão querendo fazer parte do quadro de sócios. O negócio hoje é muito bom, então hoje temos vários médicos querendo entrar no negócio, e dos antigos fundadores só ficou um. Ô, Rubens, complementando a pergunta do Dr. Kelso, olhando como investidor, agora como administrador, quando você pega uma clínica com dívidas de 1 milhão, por exemplo, tanto a Unicat como Novas, o que o administrador, o investidor olha que fala, não, esse daqui eu consigo pagar e ainda ter lucro? Você tem algum tipo de parâmetro que você olha o negócio e consegue enxergar como investir nele, por que investir nele? É estudo mesmo, é pesquisa. Existe no mercado, na área de saúde, em Aracaju, uma deficiência muito grande. Um ponto importante, e isso foi quem motivou e que realmente startou esse diálogo, é que mais de 90% das clínicas eram geridas por médicos. Então, para mim, isso aí já era um bom indício, né? E aí vai outros estudos internos dentro do negócio, né, qual é o potencial de cada negócio. E aí a gente identificou que tinha um potencial muito grande lá, reprimido. Por exemplo, eu tinha lá determinado... E aí eu fui estudar e fui ver quais especialidades que eu tinha fila, né? Quais eram a quantidade, o percentual do meu overbook, né, que é aquela... Assim, não, poxa, eu tenho 20% dos pacientes não comparecem, então eu vou botar 20% a mais na agenda. Se não vier, eu reponho, né? Então, várias outras estratégias, essas de exemplo de exames, e eu vi que eu tinha exames lá que eu tinha um deles, e que se pagou muito rápido, era mapa e holter. Eu tinha lá uma fila muito grande. Eu digo, poxa, eu cheguei aqui, a clínica precisando de dinheiro, e eu estou com uma fila de 6 meses para fazer exame de mapa e holter. Eu precisando de dinheiro, então eu quero esse dinheiro hoje. Vou fazer esse investimento porque é um retorno, fiz conta, e aí nós entendemos que era um retorno imediato. Se pagou no primeiro mês. Hoje, a gente é referência em mapa e holter, porque qualquer outro médico vai dizer bem assim, eu quero fazer exame de mapa e holter. Doutor, eu estou com dificuldade. Vá na Unicat, que na Unicat tem. Inclusive em domicílio já, viu? Mapa, holter, eletro, Sangue. Vacinas e o laboratório, exames laboratoriais. Todos esses estudos, eles são desenvolvidos por alguma empresa especializada que fazem todos os levantamentos e identificam onde tem potencial e onde é uma sangria que é melhor eliminar. Como é que é feito isso? Não, o estudo quem faz sou eu mesmo, né? Eu, antes de entrar nessa proposta, até, eu não sei se eu respondi lá atrás, essa atividade médica normalmente era passada, essas clínicas, de pai para filho, para os parentes. Jamais iria, porque por conta da cultura de ser os médicos aqui, serem os gestores, e o negócio era tão bom que era passado de pai para filho, né? Dificilmente tinha gestor na área de saúde. E esse negócio só chegou para nós porque estava realmente muito ruim. Senão, jamais eu iria entrar nesse negócio, né? Eu não tenho até parentes médicos, mas não dono de clínicas, e nem para Milton também, que não era da área. Eu tinha feito recentemente um trabalho, tinha passado pela Prefeitura de Aracaju, a Secretaria de Saúde, passei num momento de crise, onde estavam aquelas questões todas do São José, do cirurgia, do fechamento ali dos hospitais, por conta do repasse. Eu passei lá não por uma questão política, mas por uma questão técnica, onde já haviam passado as indicações políticas e não resolveram. E aí colocaram a gestão técnica e eu fui convidado para isso. Eu passei somente lá 6 meses e a gente conseguiu recuperar 22 milhões. Né? Mas para conseguir isso não foi fácil. Por quê? Eu tinha que investir do meu próprio bolso para poder fazer esse levantamento, esses estudos que você fazia. Por exemplo, eu tinha uma equipe de 18 pessoas lá, mas nem todas colaboravam comigo. E, infelizmente, no serviço público, você tem lá, você quer montar uma bicicleta, aí tem o raio do pneu dianteiro, é fulano que faz. O raio do pneu traseiro é ciclano que faz. Então, sendo que é a mesma coisa, o modelo é um só. Então, o que é que eu fazia? Eu fazia relacionamento e eu pagava o café da manhã todos os dias para essas pessoas para poder
trazer esses resultados. E é assim que funciona, infelizmente. Hoje nós trabalhamos com 2 modelos. Um que entra no quadro societário imediato, após o estudo, naturalmente, e um outro que entra após os resultados aparecerem, a gente entra, mas faz um contrato, diz, olha, a gente vai trabalhar aqui com crescimento, o EBITDA atingiu 20%, a gente entra no negócio já pactuado, e aí entra sem risco, né, para as partes. Só entra já no resultado. Então você tem o EBITDA como seu indicador principal. Quando você vira o EBITDA, você consegue atingir, sei lá, você acerta uma quantidade, uma porcentagem do capital da empresa e aí você entra, não é isso? Exatamente, você atinge as cotas. aquele KPI e aí você vira sócio. É esse o seu... Exatamente. Nós temos uma particularidade disso, a gente não abre mão, que é a questão da gestão. A gestão, e isso tem sido um grande passo em relação aos demais sócios, a gestão a gente não abre mão, né? A gente entra na parceria, por exemplo, 50% do capital, mas a gestão tem que ser nossa, porque a gente quer produzir resultados diferentes. Os resultados que estão ali não servem, né? Então, se almeja resultados diferentes, tem que ter uma gestão diferente, uma gestão com inovação. Outra coisa, a gente vai reduzir os custos. À medida que a gente amplia os negócios, a gente, por exemplo, tem um poder de barganha muito maior na parte de compras, né, com a central de compras, e a parte de relacionamento também com médicos, a partir do momento que você amplia. Então, facilita. A parte operacional, por exemplo, de clínica hoje, a gente centralizou a parte de faturamento. Então, eu reduzi o custo também operacional lá da clínica e o nosso também, porque hoje ficou tudo diluído. Mais alguém? Rubens, aqui eu tenho uma dúvida. Nesse prazo, até atingir os seus 20%, digamos que, qual o prazo que você estima? Em meses, em anos? Como é que vocês estão vendo esse investimento de tempo? A gente não está investindo nada a longo prazo, porque como a gente está com uma demanda muito grande, e a gente tem vários investimentos hoje, com investimentos com retornos rápidos e grandes, a gente não está fazendo investimento a longo prazo, nesse sentido. Porque eu vou para dentro do negócio, eu fico lá dentro, nem que seja um dia na semana eu vou estar lá, nesse negócio. E aí a gente também está criando e capacitando novos líderes, novas pessoas, para poder fazer essa gestão, né? Mas nada a longo prazo. A gente estima aí, o prazo de 6 meses, para a gente já começar a vislumbrar algum resultado. Não atingindo, vocês reavaliam ou cai fora? Quando a gente não houve nenhum caso desse tipo, né? Mas nós fechamos um negócio ontem, e a pessoa, a empresa, a clínica que estava entrando no negócio conosco, ela ficou, Rubens, mas e aí? Eu digo, você só tem que ganhar, porque a gente vai produzir resultado. Se a gente não ficar, você vai ficar com um resultado muito maior, tenho certeza disso. E o resultado começa a aparecer imediatamente, porque tem ações que são rápidas. A área de saúde, ela tem essa vantagem, ela dá um retorno rápido, quando ela é bem gerida. Bacana. E legalmente, como é que fica a responsabilidade solidária? Ou vocês não têm nenhum vínculo até aquele momento? Depende do modelo. Quando fecha pessoa física, se fechar comigo, com o Milton, naturalmente eu sempre digo, eu sempre fecho negócios com o Milton. Uma questão de lealdade. Ele me trouxe para o negócio aqui, e todos os negócios que chegam para mim, eu trago ele também. Mais alguém? A questão da comunicação. Você falou que a sua tática, que você acredita ser a principal, é liberar o seu contato, tipo um fale com o dono, para o paciente. Isso você não consegue, você consegue lidar? Existe algum excesso de comunicação desses pacientes com você, ou não? E se essa foi a sua principal tática? Eu fico feliz com essa pergunta e com o resultado, porque inicialmente assusta. Depois você vai conseguir dar... Eu tenho hoje, passando pela clínica diretamente, 750 pessoas, média, dia. Então é um número alto. Eu dizia, poxa, será que eu vou conseguir dar conta? Mas quando você faz isso, inicialmente realmente teve um volume grande, mas quando você faz isso, seu serviço melhora. E quando melhora, existe a necessidade menor do cliente entrar em contato com você. Hoje, eu raramente recebo uma ligação de cliente, embora todos tenham. Então, o resultado realmente é muito bom, essa estratégia. Custa pouco, é rápido e extremamente eficiente. E essa foi a sua principal tática para atingir a satisfação alta que você tem hoje? Você acredita? É uma delas. Uma delas.
Mais alguém? Você tinha falado que dos seus diferenciais, além dessa tática, tinha sido a questão do 100% para o médico. Se você fosse colocar os 3 principais fatores do sucesso da... Sim, da aí estratégia. falando do corpo clínico, da equipe nossa, 100% hoje da consulta ele é do médico. Naturalmente, é trabalhado e é fechado individual. Cada médico tem sua necessidade, mas a gente faz uma forma atrativa, para que o médico se sinta feliz, né, em fazer parte do negócio e que eles ganhem também. Então, essa tem sido a grande estratégia. E tem muitos médicos que estão vindo trabalhar conosco, me ligam bastante. Eu estou com fila. Antes eu tinha dificuldade, doutor, de médicos, os médicos não queriam ir, e hoje eu estou com fila lá. O pessoal me aguardando, eu estou construindo salas agora para poder a gente trazer essa equipe para lá. Graças a Deus. Sim. Mais alguém? Vocês estão todos satisfeitos, eu agradeço, espero ter contribuído com todos. Meu contato, o Albérico tem, quem precisar de alguma coisa, tomar um café. Eu tenho trabalhado eu sou do grupo do Exclusive, e o pessoal sempre senta para conversar comigo, inclusive de áreas distintas, não somente da área de saúde, e a gente tem conseguido contribuir bastante. Tá? Vocês fiquem à vontade também, quando precisarem, conte conosco. Tá bom? Obrigado a todos. Então, gente, eu já comentei com vocês aqui anteriormente sobre um projeto que eu estou fazendo lá na empresa, que tem o objetivo de engajar melhor os nossos profissionais e melhorar o nosso nível de satisfação em relação ao trabalho. O que acontece? Lá na empresa hoje, a gente tem mais ou menos em torno de 170 funcionários CLTistas, ou seja, empregos diretos, e nós temos uma média hoje de 300 prestadores de serviço indiretos, né? Entre cooperados, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, nutricionistas, enfim, uma série de profissionais liberais que têm empresas, né, que prestam serviço para a gente. Então, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, nós temos uma dificuldade muito grande de promover o engajamento dessas pessoas no nosso nicho de serviço. Todo mundo sabe aqui, né, a Constat, eu já apresentei antes. Todo mundo conhece a nossa empresa? Conhece, né? Beleza. Então, hoje a gente trabalha basicamente, rapidamente, com home care, que é internamento domiciliar, atendimento domiciliar por médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, toda a equipe multi. E nós fazemos também locação de equipamentos hospitalares e remoção eletiva 24 horas. E nós terceirizamos o serviço de fisioterapia e fonoaudiologia de praticamente todos os hospitais de alta complexidade da cidade. Então, nós temos fisioterapia e fonoaudiologia no São Lucas, fonoaudiologia no Primavera, fisiofono na Renascença, fisiofono no Gabriel Soares e no Hospital do Ips agora também. Então, nós temos em torno aí de mais ou menos 12 mil atendimentos por mês de fisioterapia e fonoaudiologia. Estamos chegando a 13. Então, é uma empresa assim, com múltiplos serviços. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande de engajar as pessoas para poder ter uma taxa de conversão maior do nosso serviço. Porque nosso principal serviço é o home care. Dentre todos esses, a gente precisa, o que a gente quer é fazer com que esses fisioterapeutas, essa equipe multidisciplinar, indique o nosso serviço de home care. E a gente não vinha conseguindo fazer isso. Dentro de discussões estratégicas, nós percebemos que era devido à falta de engajamento das pessoas com o nosso propósito. E também relacionado à motivação, né? Por que essas pessoas iriam indicar nosso serviço? Por que essas pessoas iriam querer fazer essa conversão tanto quanto a gente do nível estratégico quer? E tanto por uma questão cultural, a gente percebe isso daí, a gente, infelizmente, não consegue mexer tanto. Os próprios profissionais liberais, eles não têm essa consciência de crescimento em conjunto, né? Todo mundo faz o seu negocinho que cada um vai crescendo sozinho. E uma outra questão que a gente poderia influenciar era da motivação. Então, nós fizemos um projeto, nós idealizamos um projeto baseado na pesquisa de clima, que nosso clima deu em torno de 75%, um pouco menos de 75%, e aí nós fizemos esse projeto na tentativa de engajar e motivar as pessoas, certo? O nome do projeto é Motivação, né? E esse projeto tem vários pilares. Dentro desses pilares, nós temos o projeto de educação continuada,
onde a gente oferece cursos gratuitos, como se fosse com educação corporativa. Nós temos também a parte de bem-estar, que a gente vai promover aulas de ginástica, promover ações de alimentação saudável e tal, para a gente ter momentos de interação também. E o outro que é o que eu vou apresentar aqui para você, que é o BitConsts. E aí eu vou explicar, vou passar o vídeo, e quem tiver alguma dúvida, por favor, pode tirar. O que nós pensamos? Com o que as pessoas se motivam? Né? Algumas pessoas se motivam com experiências, outras pessoas se motivam com dinheiro, enfim, tem uma diversidade grande. Então, a gente precisaria atingir todas essas pessoas que se motivam tanto com experiências quanto com financeiramente. Né? Então, nós não gostamos dessa ideia de bonificar em dinheiro, né? Porque, primeiro, todas as pesquisas apontam que dinheiro não é o principal motivador. Né? E segundo, porque a gente acha muito passageiro, né? Então, você atingiu uma meta, ganhou um dinheiro ali, gastou, e nem lembra mais exatamente o que foi que você conquistou, o que foi que você fez. E aí nós criamos uma moeda fictícia, e a gente chamou essa moeda de BitConst, e nós vamos premiar as pessoas com essa moeda fictícia. Nós temos um rol de metas dentro da empresa, tanto metas setoriais como metas gerais. Por exemplo, se você atingiu 100% no sprint, na equipe do Scrum, como vocês vão aprender melhor, aí a equipe toda ganha um valor em BitConsts. Se você indicou um paciente, se você... Enfim, várias modalidades, e cada modalidade tem uma meta pré-estabelecida. E a ideia é que as pessoas sejam remuneradas com essa moeda, né? O coordenador, eu vou explicar direitinho no vídeo que eu fiz, mas o coordenador vai informar, beleza, você atingiu, você ganhou esse valor, que vai estar tabelado, todo mundo vai ter acesso, e você pode ir no financeiro. No financeiro eu vou ter um caixa, de verdade, um caixa, que vai fazer com que essa moeda circule. Então, a pessoa ganhou aquele valor, vai lá no financeiro, retira o dinheiro e pode gastar com o que quiser. Aí é que está. Por isso que eu preciso de vocês. Com o que quiser, ok. Eu preciso de parceiros que queiram receber essas moedas em suas lojas. E que tenham essa possibilidade, é claro, porque tem gente que, enfim, tem sei lá, não dá para fazer com a CIA, por exemplo. Tem que ser com um negócio de pequeno a médio mesmo, que a pessoa chegue lá e diga, está aqui, eu sou da Constat, está aqui o dinheiro e eu quero trocar pelo produto X ou Y. Doc Burger está aí, hein? Quê? Doc Burger está aí. Pronto, fechou. E aí eu estou precisando de parceiros que queiram participar dessa iniciativa. Como é que vocês vão participar disso, caso vocês queiram? É muito simples. Vocês vão receber um formuláriozinho, depois que eu terminar aqui, a Aline vai passar no grupo do WhatsApp. E vocês vão colocar o nome de vocês, a empresa de vocês, a gente vai entrar em contato. Mas, de maneira prática, vocês vão ter que criar só uma tabela, dizendo qual é o seu produto e por quanto você quer trocar. Simples assim. A nossa taxa de conversão, eu vou colocar no vídeo também, que vai acabar sendo um resumo de tudo que eu estou falando aqui, é de mais ou menos 1:5. Então, a cada R$1 são 5 BitConsts. Então, se você tem um produto como o macarrones, por exemplo, que custa R$20, aí 20 vezes 5 vai custar 100 BitConsts, entendeu? Então, é aproximadamente, e obviamente eu vou querer desconto, né? Então, se vocês tiverem um produto que custa R$25, de repente, se puder fazer por 100 BitConsts. Então, é uma taxa aproximada. Então, vocês vão ter uma tabela, e eu vou ter uma tabela também lá, certo? E aí eu vou passar o vídeo. Se alguma coisa não tiver ficado clara, ou se vocês quiserem dar sugestões, porque eu também estou na fase de implantação, eu vou lançar no final da próxima semana. Então, eu também estou construindo algumas regras, algumas coisinhas, para ficar tudo codificado também. Se vocês tiverem alguma ideia, se vocês acharem que alguma coisa está complicada e que não vai rolar, ou, enfim, só acrescentar alguma coisa mesmo, também estou aberta a sugestões.
Então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Acho que ficou muito bom o vídeo, ficou muito bem claro. E eu tenho interesse, inclusive, de ser um parceiro aí na... Se a galera lá gostar de joias, semi-joias, relógios e tal. Quem não gosta, né? Eu Acho vou que ser já. dá Eu pra vou querer. fazer uma parceria lá. Então, nós temos sim interesse em participar. Muito bom. Inclusive, a gente tem uma grande dificuldade em estar premiando os funcionários, né? Uma ideia muito interessante até, que seria interessante a todos, né? Se pudessem participar desse tipo de moeda, né, com seus colaboradores, seria super interessante, né? Porque aí você já viu que incentiva também, né, eles a produzirem, a participarem realmente da empresa. Então, a gente vai participar sim. E quem que sabe, bom. né, aplicar também lá na empresa. Vamos lá. É porque assim, a moeda. É uma iniciativa. A ideia foi nossa mesmo, né, do nosso time administrativo. Uma pessoa foi contribuindo com uma coisinha, outra com outra. Seria legal se fizesse assim. Seria legal. Então, assim, a gente que teve a ideia. Vamos ver o resultado. E eu espero muito em breve estar trazendo o resultado para vocês. A métrica principal da gente, infelizmente nós não temos nada muito rebuscado, é o nosso clima organizacional, né? E aí eu espero, inclusive um dos objetivos estratégicos da gente é no início do próximo ano concorrer ao GPTW. Não sei se vocês já ouviram falar do GPTW, que é um certificado chamado Great Place to Work, que ele premia as empresas que são consideradas as melhores empresas para trabalhar. Então é como se fosse a ISO 9001, a ISO todo mundo conhece, né? A ISO 9001 do RH, entendeu? Então ele certifica quem é um bom lugar para trabalhar. Nossa métrica principal é o clima, e aí eu espero, daqui a uns 6 meses, mais ou menos, estar trazendo para vocês um resultado interessante, que a gente vai medir de novo no final do ano, para ver se a gente consegue concorrer. Gabriela, Oi. essa bonificação não está para os auxiliares de enfermagem ainda? Para os nossos elitistas, sim. Tá. Como eu falei, eu vou lançar na próxima semana. Eu vou lançar o projeto Motivação segunda-feira, né? E esse projeto ele tem várias coisas, vai ter várias atividades, todas com o objetivo de gerar esse engajamento, de fazer com que as pessoas gostem mais de trabalhar lá, aumentar nossa taxa de retenção, diminuir absenteísmo, diminuir turnover, que são desafios de gestão de pessoas. Então, segunda-feira eu lanço o Motivação Todo, que é nesses 3 pilares que eu falei: educação continuada, a parte de saúde, tanto saúde física quanto saúde psicológica, e o BitConscious. O BitConscious eu provavelmente vou lançar no final da semana, no final da próxima semana, dependendo do engajamento dos parceiros, porque eu já tenho alguns, mas são muito poucos. Eu queria uma variedade maior. Eu queria restaurantes, eu queria... Tinha salão de beleza aqui, né? Eu também queria parte de beleza, né? E aí, porque eu tenho muita mulher na empresa, 70% dos nossos funcionários são mulheres. Então, eu tenho certeza que isso super iria engajar. Salão de beleza também. Então, eu estou precisando de restaurante, já tem aqui, né? Enfim, então, se vocês puderem me ajudar, é muito simples. Eu só preciso de uma tabela de produtos de vocês. Pode ser 1, 2, 3 produtos. Quanto menos, melhor, na verdade. Coisas muito práticas de se falar. Então, por exemplo, você provavelmente tem um hambúrguer lá que é mais popular, um clássico. E aí você coloca aquele hambúrguer e um outro. Lá eu sei, porque eu sou cliente também, eu sei que tem o pequeno, médio e grande, né? Frango, carne e camarão. Aí você poderia colocar um de cada, digamos assim. E uma outra opção também é dar crédito, né, que eu já tinha pensado, porque, tipo, na Pérola, por exemplo, não dá para você colocar relógio, brinco, né? Porque cada relógio tem um preço, cada brinco tem outro. Então, a gente poderia ter crédito. R$100 custa 500 bitcoins, entendeu? De crédito. E se a pessoa quiser adquirir... Você ouviu o que eu falei? E se a pessoa quiser adquirir um produto de R$300, ela vai pagar R$100 de bitcoins e os 300 em dinheiro, entendeu? E o faturamento também, como eu falei, é muito simples. Emitiu uma nota, mandou para a gente até quinta-feira. Na terça-feira, o dinheiro está na conta. Gabriela? Aqui? Eu? Cadê? Oi. Primeiro, uma sugestão, mas eu acredito que já deva ter sido pensado, que é rodar uma pesquisa com os funcionários para saber o que realmente eles têm interesse, para você buscar parceiros mais estratégicos. Boa ideia. Não, na verdade, eu até pensei em fazer isso, mas eu não tive tempo hábil. Eu vou fazer isso sim. Eu vou avaliar o engajamento inicial,
né? Porque como eu já vou lançar de segunda-feira a ideia toda, e aí eu vou avaliar o engajamento inicial e vou lançar uma pesquisa. É uma boa ideia, fazer isso sim. E segundo o Jobflix, que é um braço da UDESC Consultoria, que inclusive foi criado com o princípio da organização exponencial, a gente quer participar e a gente tem uma metodologia, um conteúdo que tem inteligência emocional, empreendedorismo, criatividade e inovação, vendas, ferramentas, que tanto pode ser fornecido para o funcionário, como no sentido de reciclagem, de melhoria, como também ele pode ceder esse curso para o filho dele, que passa pela metodologia e a gente encaminha para a oportunidade de estágio. E aí eu acho que agrega bastante valor. Perfeito. Então, você já pode ser parceiro em 2 dos projetos do Motivação, tanto do PEC, que é o Programa de Educação Continuada, como do Bitconscious. Se você puder me mandar também uma relação de cursos que você oferece, porque a gente está oferecendo uma média hoje, o meu objetivo é dobrar, mas a minha média hoje é de 5 cursos mês para os nossos funcionários gratuitamente. E aí eu estou querendo dobrar a partir de julho. Então, meu e-mail, gente, eu não coloquei no link e nem no telefone, mas se vocês quiserem anotar. Oi? Ah, tem no grupo. Tem no grupo. Então a Aline vai passar. Certo? Obrigada. Alguém tem alguma dúvida ainda? Obrigada, viu, gente, pela atenção.